Oi, gente, bem-vindo de volta a mais um vídeo, né? Mais um vídeo que nós conversamos aqui. E o tema de hoje é negativo, pessimismo e criança interior, né? Vamos começar com a criança interior. A criança interior, a gente tá falando com aquela menina que foi ferida, aquela menina que viveu represálias, aquela menina que viveu às vezes com os pais abusivos, com uma mãe narcisista, com um pai narcisista, aquela menina que ela passou o resto da vida sendo reprimida sobre o sonho, sobre tudo aquilo que ela falava, porque eu vivi isso também. Então, quando eu tô falando da criança interior, é aquela menina que ela foi se apagando internamente, que ela não teve uma vida com os pais apoiavam, os pais incentivavam, os pais que davam sonhos. Ela não teve essa vida. Ela teve uma vida com os pais que sempre a diminuíam, que sempre ridicularizavam, que tudo aquilo que ela fazia não era bom, que não era bonito, que a irmã era mais bonita, que a irmã fazia tudo de melhor, ou que o irmão fazia tudo de melhor e ela não. Ela não era vista, ela não era quista. Ela tentava o tempo todo conquistar a aprovação dos pais, ser vista pelos pais, pelas mães, ser alguém diante da visão das pessoas que elas tinham como pai, como mãe, como avô, como avó, como padrinho, madrinha. E na hora não, ela não conseguia. E essas crianças, elas acabam crescendo, se tornando problemáticas na adolescência, ou se tornando problemáticas na vida na juventude. Elas acabam trazendo para a vida delas tanta coisa pesada que elas passam a não acreditar que elas são capazes de conquistar coisas grandiosas. Elas se envolvem com relacionamentos com pessoas abusivas, com pessoas narcisistas, porque o único caminho que elas conhecem é um caminho de destruição, é um caminho e uma língua de ruína. Elas passam a ser o seu próprio mal, ser a sua própria destruição. Elas cavam debaixo do seu próprio pé um buraco negro e elas estão o tempo todo cavando o seu próprio poço de destruição. Porque a única coisa que elas conheceram da fase da infância até a fase adulta é destruição. Quando nosso pai, a nossa mãe, os nossos queridos parentes, eles começam a nos diminuir, a nos repreender sobre o que nós queremos, sobre o que nós queremos ser, sobre os nossos sonhos, a gente acaba se tornando, criando um casulo, criando ali. Eu vou abaixar mais aqui um pouco o vídeo para ver se eu queria na verdade aumentar, mas vai ficar ali. Então, ela acaba criando aquele casulo, criando ali uma proteção para elas. E com isso, elas acabam se tornando traumatizadas, com muito medo. Gente, eu vou recomendar um canal para vocês, porque eu gosto desse canal, tá? E vocês vão aprender várias coisas lá. Se eu puder deixar o nome, eu vou deixar. Eu espero que eu me lembre quando eu for editar esse vídeo. O canal que eu quero falar pra vocês, que é um canal assim que deveria ser um órgão público para toda mulher, é o canal de uma mulher chamada Dani Delanos. Vão lá e vocês vão entender muita coisa sobre relacionamento narcisistas e sobre pais e mães narcisistas. Não é ela que tá falando, ela tá contando história de pessoas, tanto homens, mulheres que sofreram abusos infantis, sofreram abusos de pais, relacionamento narcisistas. Lá tem história para tudo. Tem todo tipo de história, de casamento com um homem gringo, casamento com um brasileiro, de mulheres que conseguiram sair do fundo do poço sozinhas, de mulheres que conseguiram dar a volta por cima sozinhas. Tem tudo lá. Não sei nem porque eu tô falando isso agora, mas eu quero que as mulheres que me escutem, mulheres que me seguem, elas podem entender que o poder de decisão, gente, está dentro de nós. O poder de mudança da nossa própria realidade está dentro de nós. Eu não estou falando de feminismo, que eu não sou uma pessoa que fala de feminismo. Não é que eu não gosto de feminismo. Eu gosto do feminismo anterior. O de hoje, pra mim, não faz muito sentido. Não vai cancelar meu vídeo. Mas o que acontece? Que você tem o poder. Quando eu falo de ser feminina, quando eu falo de feminismo, não tô falando de feminismo de mulher que sai na rua. Isso é uma outra história que a gente vai falar lá na frente, em outras próximas séries sobre mulheres, tá? Isso aqui é falando sobre o seu pessimismo, a sua negatividade e a sua criança interior. Então, a criança interior que eu tô querendo dizer é que uma criança que tá ali dentro, ferida, que tá viva dentro de você. E essa criança atrapalhou a sua juventude. Ela atrapalhou a sua adolescência e ela está mais viva do que nunca dentro de você
atrapalhando a sua vida adulta, atrapalhando o seu relacionamento saudável, que acha que todo relacionamento tem que ser conturbado, que tem que ser com gritaria, que tem que ser com excesso de ciúme, que tem que ser com excesso de cobrança, que tem que ser um auê, aquele furacão. Porque essa criança interior traz para você a única coisa que ela conhece: tristeza, destruição, ruína, depressão. Mas não é porque ela é a culpada, é porque foi o que ela foi ensinada. E o que a gente aprende da nossa vida infância, ela nos molda na vida adulta. A gente vai se tornando aquilo. Porque se você parar para pensar, um homem ou uma mulher que foi criada num relacionamento onde tinha, numa casa onde tinha muita violência, onde tinha muito abuso, onde os pais brigavam o tempo todo, que os pais eram separados, ele vai se tornar um homem violento, uma mulher violenta, que só acha que tudo aquilo que tem que ser na vida dela é por meio daquilo que ela aprendeu. Mas quando ela é amada, quando ela é protegida, quando ela é ensinada pelos pais que ela tem valor por si próprio, ela aprende a não aceitar nenhum tipo de relacionamento abusivo, de não aceitar uma vida tóxica. Eu digo, quando eu falo vida tóxica, eu não estou falando vida tóxica de um relacionamento, vida tóxica que ela mesma se propõe, de um emprego que ela não gosta, a aturar, suportar certos desaforos, de chefe, de colegas, de amigos, sabe, de relacionamento. Porque relação tóxica, gente, não é só de um homem para uma mulher, mas ela pode ser de uma amizade. E eu tenho experiência em muita coisa, tá? Desse aí também tem, tá? Em relacionamento e em amizades tóxicas. Então, quando a gente está falando de relacionamento tóxico, não precisa ser só de um homem para uma mulher, mas de um pai para um filho, de um filho para um pai, e de um amigo, de um trabalho. Tem relacionamento tóxicos em todas as áreas. Então, quando você cresce não acreditando que você seja capaz, não acreditando na sua força, na sua confiança, na vontade que você tem de conseguir, na construção que você tem, naquilo eu tenho poder para fazer, você se torna um adulto fraco, um adulto que altamente se vitimiza por tudo, e tudo parece ser vitimista, porque as pessoas não vão entender o que você está falando, as pessoas não vão entender quando você fala para ela que você sofreu algum abuso, as pessoas vão falar assim, e daí, né? É compreensível? É compreensível. Mas você pode mudar essa realidade. Então, uma criança ferida, ela se torna uma mulher como se ela tivesse pegado um tiro e soltado rastro de sangue para todos os homens ruins chegarem até ela. Por quê? Porque ela é ferida. E ela não se ama, ela não dá amor próprio a si, ela não consegue uma vida boa, um trabalho bom. Tudo que ela consegue ao redor dela é só confusão, é só destruição, é só problema. Porque aquela criança está viva dentro de você. Aprenda a matar a criança ferida interior que está dentro de você. Jéssica, como faço isso? Não sei. Eu consegui matar a minha e estou lutando até hoje para sufocar essa situação. Eu consegui através de que talvez você não queira fazer o que eu fiz. Através de Deus. Como eu já falei, eu sou cristã aqui, não tem como eu não falar de Deus, contar as minhas experiências, tanto que eu falei que vou fazer um quadro no próximo canal sobre isso. Eu orei muito, pedindo para Deus mudar a mim, as minhas feridas, que estavam sangrando ali, trazendo coisas ruins, porque eu só atraía coisa ruim. E tratamento psicológico, escrever no caderno, falar comigo mesmo, olhar na frente do espelho e falar comigo. E as mudanças e as escolhas que eu fiz na minha vida. Entendeu? Saí de um relacionamento péssimo, que não é de, posso dizer que eu não podia chamar de relacionamento, que a pessoa não me permitia chamar de relacionamento, porque eu não estava à altura de me relacionar com ele, foi isso que ele falava. Então não podia chamar de relacionamento. Então eu era alguma coisa que não tinha nome, só pra você ver o nível que eu tava. Mas o que acontece? Graças a Deus eu saí, nunca mais tive contato com a pessoa e jamais terei de novo. Nem sei quem é, eu tô falando aqui, tanto que eu não costumo falar de pessoas que saem da minha vida, tá? Saiu, acabou. E essa pessoa, graças a Deus, foi embora. Eu tenho uma colega que ela queria que essa pessoa voltasse pra me relacionar com ele, porque ela me ama, essa amiga. Essa é a amizade, né? Umas amizades tóxicas que eu tive, essa é uma delas. E o que acontece? E eu comecei a escrever no meu caderno, pra mim, através de poemas sobre aquilo que eu vivi, que um dia eu conto pra vocês esses poemas. Eu escrevia, eu falava.
eu conversava com Deus, eu pedia orando para Deus, pedia muito para Deus, para Ele mudar, mas me tirar as feridas, me mudar a minha situação que eu vivia no passado, que não viesse para o meu futuro, que não viesse para o meu presente, aquilo que eu sofria. Eu conversava muito com Deus, pedia para perdoar, que Deus me ajudasse a perdoar o passado, falava para mim mesmo, para essa criança, que ela não tinha culpa, que tudo que aconteceu, ela não tinha responsabilidade sobre aquilo, porque ela devia ser cuidada, mas eu mesmo me autocuidei desde pequena, porque eu não tinha ninguém me cuidando. Então, quando eu digo para vocês sobre criança interior, é sobre isso. Sobre os abusos que você passou na sua vida, que você não tinha, porque você tinha que ser cuidada, mas você não foi cuidada, você foi negligenciada pelos seus pais, por aquelas pessoas adultas que eram responsáveis por você. E você cresceu se tornando uma pessoa ferida, que fere os outros e que traz para sua vida todo tipo de desgraça, sabe? E que não é firme, concreta em nada. Tudo que você começa, você para de fazer. Você não consegue concretizar nada, você não vai para frente com nada. Porque além de você se tornar uma pessoa que nada aqui na sua vida dá certo, você acredita que nada dá certo. Que você é a pior pessoa do mundo, que você é a mais azarada do mundo, que nada na sua vida dá certo, que felicidade, que pessoas, nada vai dar certo para você. Mas porque você cresceu com esse tipo de crença na sua vida. Então aprenda a trabalhar na sua vida, a tirar essa criança daí que tá acabando com o seu futuro, que tá acabando com a sua vida adulta, que tá acabando com o seu relacionamento, que tá acabando com seus planos, com seus projetos, que tudo que você começa você não consegue terminar por conta dessa questão também. Além da procrastinação e da preguiça, da falta de escolhas na sua vida, de interesse, de várias outras coisas. Então é isso, gente. A gente falou sobre a criança interior agora nós vamos falar sobre o pessimismo. Jéssica, mas o que é? Qual a diferença para mim? Para mim, o pessimismo e o negativo. Meu, estou errando aqui, estou falando o nome. Negativismo. Qual é a diferença? Para mim, o pessimismo é quando você é uma pessoa que fala o tempo todo de coisas péssimas. Como assim? Ai, a minha vida é uma desgraça. Ai, nada dá certo pra mim. Ai, mas isso aqui não vai dar certo. Isso aqui, Deus me livre, isso aqui não vai dar certo. Não, isso aqui não vai, não, nem tenta que isso aqui não vai dar certo. Ai, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Esse pra mim é ser uma pessoa pessimista. É sempre ficar ali esperando que vai dar errado. Sempre ficar com, parece assim que o mal tá espreita, sabe? Essa pra mim é uma pessoa pessimista, que tudo que sai da boca dela é desgraça. Tudo que sai da boca dela é negativismo, é pessimismo. Tudo que sai na boca dela são palavras que profetizam contra ela própria. Aprenda a profetizar na sua vida através da sua boca. Como eu já falei no primeiro vídeo, que desde que Deus começou a conquistar o mundo, construir o mundo, foi através da palavra, né? Desde Gênesis e Apocalipse, tudo é palavra, gente. Tudo é palavra. Então, mal nós fazemos para nós mesmos, porque nós falamos coisa ruim. Os nossos medos também acabam nos aprisionando demais. E nós não conseguimos conquistar nenhum sonho daquela vida que a gente queria. Porque eu também falava muitas coisas ruins. Ai, mas meu Deus, nada dá certo pra mim. Por quê? Não. Por quê? Porque você tem uma mente pessimista. Porque você fala o tempo todo que não vai dar certo. E não dá certo. Como é que vai dar certo alguma coisa na sua vida se você é mulher de Deus, você é homem de Deus, criatura divina dos céus? Você tá ali o tempo todo profetizando contra você mesmo. Não vai dar certo mesmo. Não tem como dar certo. Mas no momento que você falar assim, nossa, vai dar certo. Nossa, vai dar tudo certo, vai dar bom. E se não der, viu? Ai, eu falei que não ia dar certo. Não. Se não der, você tem que falar, vou tentar de novo. Vou tentar amanhã de novo. Amanhã, depois da manhã, eu vou tentar de novo. Por quê? Porque às vezes não dá certo na primeira, mas o erro que você conseguiu, você acertou com o erro, aprendi aqui, vou fazer, errou de novo, aprendi com esse aqui também, vou fazer de novo. Tá entendendo? Mas você não é profetizar o mal dentro da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos seus planos, nos seus projetos, nos seus sonhos. Não profetiza o mal no seu relacionamento. Homem não presta. Você nunca vai encontrar um que presta. Como eu falo, tem homem que não presta, mas tem muito homem que presta, e que Deus vai me trazer um que presta. Eu sempre falo isso. Por quê? Porque o pessimismo, ele vem pra mim, né? Sobre a profetização da sua boca. Aí você não tem como, de jeito nenhum, ter uma vida melhor.
Porque você está o tempo todo profetizando contra si mesmo. Você é seu pior inimigo, você está contra si mesmo. O seu mal é você mesmo. O seu inimigo é você mesmo. Você está lutando contra você, não tem ninguém te atrapalhando, não tem ninguém te botando o pé para tropeçar, não tem pedra nenhuma. Você mesmo é que está tropeçando com a sua própria boca, nas suas próprias pernas, na sua própria palavra. Entre você mesmo, sabe? A luta entre você mesmo. Sabe quando a gente está brigando contra nós mesmo? É o que você tá. Agora vamos falar sobre o negativismo. Ai, meu Deus, o que é ser negativista? Parece assim que você fica, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa de ruim na minha vida, não sei, mas vai acontecer, acho que eu vou perder meu emprego, ai não sei, vai acontecer alguma coisa de ruim. Você tá com aquela sensação, aquela, sabe, de o tempo todo vai acontecer alguma coisa. Ai, vai acontecer alguma coisa o tempo todo. Aquele pensamento negativo, aquele pensamento pessimista, sabe, o tempo todo que você tá ali na sua cabeça, a sua energia negativa, a sua energia pesada. Porque o negativismo, ele desperta energia. Ele traz energia, o seu corpo fica tenso ali na espera, espreitando aquilo que é ruim, sabe? Aí vai acontecer alguma coisa, não sei se eu vou passar e vou fazer essa prova amanhã, esse concurso nessa prova, não sei se vai dar certo esse vestibular, eu tô com medo, você começa a ficar tensa. Você começa a ficar ali, sabe? Seus músculos ficam rígidos, porque você vai, se você tá aprendendo a dirigir, vai bater. Aí se você tá aprendendo uma moto, ai meu Deus, não vai dar certo, eu vou me arranhar toda. E acaba acontecendo, por quê? Porque a sua mente criou aquela realidade e se tornou real. A sua mente criou aquela realidade. O seu corpo, ou seja, captou aquela mensagem que a sua mente criou de que vai dar errado, de que você vai cair, de que você, sabe, que você vai fracassar, que você é um fracassado, e você acaba trazendo como realidade. Por quê? Porque o corpo pensa, na verdade, a mente pensa e o corpo entende. E aí ele vai fazendo o quê? Vai ficando contraído. Ele vai ficando rígido. Ele vai estar ficando tensa. Você vai tendo ansiedade, a respiração vai mudando e a mente vai ficando cada vez mais pesada nos pensamentos, o corpo vai ficando mais pesado e vai trazendo para você aquela energia. E aquilo ali vai se tornando real, aquilo ali vai se tornando tão concreto que até acontecer. Aí você pensa, eu sabia que ia acontecer, eu sabia que ia acontecer isso. Olha aí, viu como eu falei, eu sou péssima, eu sou negativa, eu sou pessimista, eu sabia. E acontece, minha rosa, acontece, minha cheirosa, porque você fica o tempo todo pensando coisa ruim, entende? E eu te digo porque recentemente eu tô fazendo a prova da escola e eu falei assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa, meu Deus. Eu fiquei reprovado porque eu esqueci a droga de uma seta, entendeu? Mas eu fui com medo, eu tava com tanto medo que minha perna tremia na hora que eu ia dirigir o carro. Por quê? Porque o negativismo, ele atrai isso. Tudo que é de ruim, medo, sabe? Ele vem trazendo a rigidez na sua mente, no seu corpo, no sabe, teu corpo fica naquela tensão terrível. É sobre isso, mas no momento que eu falei assim, sabe, não tô mais nem aí, eu vou tentar e eu vou conseguir. Eu tô vivendo minha vida. Tu acha que eu não tenho medo? Tenho, faz parte, não tem como a gente anular um medo, porque ele é faz parte do nosso sistema nervoso que nos protege. Ele dá alerta de quando nós estamos passando por algum tipo de perigo. Então não tem como a gente tirar o medo, mas a gente tem como controlar, porque se você não controla a si próprio, você não tem só para destruir a si mesmo. Se você é seu próprio, é ruína, não tem como. Tem que controlar a si mesmo. Entende? Então, controle o seu negativismo, controle o seu pessimismo, sabe? E pega aquela criança interior que você tem dentro de você e trabalha nela. Trabalha nela, porque ela se tornou uma das suas inimigas, uma das suas rivais na sua vida futura. Mas olha para dentro de você, para o seu passado e vê naquilo que você sofreu na sua infância e que está atrapalhando a sua vida futura, que sua vida futura, sua vida atual, ela é a base daquilo que você sofreu na sua infância. Pensa nisso, sabe? Porque quando eu tô falando nessa série de vídeos pra vocês, eu tô agora no terceiro vídeo, mas pensa, gente, eu quero tanto que você seja feliz, eu quero tanto que você conquiste, eu quero que você coloque nos comentários aqui, meu Deus, tu já esquece, esses vídeos são muito bons, eu quero que você sinta a leveza que eu sinto hoje, que você aprenda com os seus próprios erros, que isso é muito importante aprender com os nossos erros. Eu quero que você consiga trazer essa vida feliz pra você. Você é uma mulher capaz, você é um homem capaz, você é um homem de Deus abençoado, você é uma mulher maravilhosa, tudo você quer você conquista, você consegue.
Às vezes tem males que vêm para o bem quando alguém sai da nossa vida. Às vezes tem males que vêm para o bem quando uma amizade vai embora, quando alguém se muda para longe. Tem coisas que às vezes você nem sabe, mas Deus está te livrando. Daquele relacionamento, daquela amizade, daquele casamento, Deus tá te livrando. Aquela ideia também que eu vinha dizer aqui, que Deus, ele sabe, o casamento... Esse casamento, eu vou continuar esse casamento porque Deus é contra o casamento. Deus é contra você sofrer. Deus é contra você chorar. Deus é contra você estar ali naquela vida desgraçada. Porque você tem uma ferida interna, porque você tem uma carência, porque você tem um medo, porque você tem uma criança que está sofrendo dentro de você e atrapalhando a sua vida adulta. Entendeu? Então você nem sabe quando você está passando às vezes por um livramento. Ou quando você está numa fase que você mesmo está se tornando seu inimigo. Entende? Então, escuta bem o que eu tô querendo te dizer aqui, minha rosa. Pega a sua criança interior, trabalha nela. Apresenta essa criança nas suas orações. Apresenta a sua criança no seu tratamento psicológico com a psicóloga. E outra, trabalha no seu pessimismo, no seu negativismo, no seu mal que você causa a si mesmo. E olha para tudo aquilo e construa uma outra vida. Porque você é capaz, você consegue, você é capaz de tudo. O que você sempre conseguiu sozinha? Quantas das lutas você enfrentou sozinha e não tinha ninguém do seu lado, era só você para puxar a carroça? Não tô falando que você é burro. Tô falando que, quando eu falo de puxar a carroça, eu falo de um peso que só você pode carregar. Que você não tem um animal, que você não tem ninguém para te dar um apoio. Mas o que você já conquistou na sua vida, o que você viu, poxa, tão difícil, que eu nunca pensei que ia conseguir, mas agora eu consigo. O que é tão difícil que você jamais achou que você conseguiria e você conseguiu. Sabe? Então seja o bem para si mesmo, não para o mal para você mesmo. Porque uma pessoa feridinha lá dentro de você, com uma pequena feridinha, ela vai se tornando uma feridona. Isso vai atrapalhando, você vai despertando ódio, vai despertando palavras ruins, vai profetizando coisas ruins, vai trazendo coisas muito ruins para sua vida. Porque no momento quando a gente, assim como o xingamento, que as pessoas não acreditam quando a gente fala de palavras ruins, mas assim como o xingamento, ele é capaz de abrir portas espirituais do mal, trazer ruínas para sua vida. Uma palavra contra si próprio, ela pode também trazer as mesmas coisas para sua vida. Então aprenda isso, a mudar esse cenário da sua mente, da sua vida e trazer algo mais concreto para sua vida, mais feliz, mais leve, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem e que a gente possa conversar mais, né, nos próximos vídeos, que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, aprenda com esse vídeo e aprenda a crescer com esse vídeo, porque aí você tá me ajudando a crescer também aqui. E muito obrigada. Se você me ajuda daqui, eu te ajudo daí, a gente se ajuda juntos. E até o próximo vídeo e eu te vejo por aqui.